Às vezes, os homens mais calados carregam as histórias mais pesadas. Michael Cross era apenas um pai solteiro que queria verificar um saldo antigo que o seu falecido pai lhe disse para nunca esquecer. Nada mais, nada de especial. Mas no momento em que ele entrou no centro financeiro da defesa, vestindo o seu casaco de manutenção gasto, segurando um envelope amarelado, algo extraordinário começou. Uma sala cheia de oficiais de alta patente riu dele até que um código, um ecrã congelado e um segredo há muito enterrado mudaram tudo. O que aconteceu a seguir surpreendeu toda a força militar. E tudo começou com um simples pedido. Só preciso verificar o meu saldo. Antes de começarmos, se gosta de histórias comoventes sobre bondade, heróis silenciosos e os milagres que ainda acontecem na vida cotidiana, adoraríamos ter a sua companhia. Considere inscrever-se no nosso canal para ver mais histórias inspiradoras como esta. O seu apoio significa muito para nós. O Centro Financeiro da Defesa não era um lugar para homens como Michael Cross. Pelo menos era isso que todos pareciam acreditar no momento em que ele atravessou as imponentes portas de vidro. A luz da manhã espalhava-se pelo chão de mármore, refletindo-se nas colunas cromadas e nos distintivos polidos dos oficiais uniformizados que se moviam com a precisão de uma máquina bem lubrificada. Michael entrou silenciosamente, vestindo o mesmo uniforme de manutenção gasto que usava há anos, verde-oliva, macio devido às inúmeras lavagens, remendado nos cotovelos e ao longo da coxa direita, onde anos de trabalho o tinham desgastado. As suas botas estavam gastas, o cabelo comprido e penteado para trás dos ombros, os fios pretos ligeiramente encaracolados devido à umidade da costa da Virgínia. Ele não parecia um homem que pertencesse ao Centro Financeiro de Defesa. Parecia um homem que estava apenas a tentar sobreviver ao dia. Mas na sua mão, segurada com uma ternura que contrastava com a rudeza das suas roupas, estava um pequeno envelope amarelado, amarrotado, desgastado, quase frágil. A caligrafia do seu pai, desbotada, mas inconfundível, estava escrita na frente. Michael, neste dia, vá ao Centro Financeiro da Defesa. Não se atrase. Ele não tinha entendido quando a carta chegou meses antes. Compreendia-a ainda menos agora, enquanto se encontrava na recepção e afirmava com a dignidade tranquila que se tornara uma segunda natureza para ele. Preciso verificar um saldo. A jovem funcionária pestanejou para ele, depois pestanejou novamente. Saldo. Sim, senhor. Este é o departamento financeiro VIP. Precisa de uma referência e marcação ou autorização. Ela inclinou-se ligeiramente, baixando a voz. Tenha certeza de que está no lugar certo? Michael simplesmente acenou com a cabeça. O meu pai disse-me para vir hoje, mas antes que a funcionária pudesse responder, uma onda se espalhou pelo átrio quando um grupo de oficiais de alta patente em uniforme de gala entrou no salão, liderado por uma mulher cuja presença mudou o ar como uma mudança repentina no tempo. Comandante Dana Keaton. O seu uniforme azul marinho de comandante da frota ostentava medalhas tão numerosas que formavam duas fileiras de metal brilhante no peito. A sua postura era impecável, o seu passo confiante, o seu olhar perspicaz o suficiente para cortar qualquer disparate a 50 metros de distância. Os oficiais atrás dela pareciam inalar a sua compostura, como se seguissem uma força gravitacional. Ela era tudo o que as pessoas sussurravam sobre ela. Disciplinada, inabalável, brilhante e famosa por ser intimidante. E ela dirigia-se diretamente para a secretária onde Michael estava. O funcionário imediatamente endireitou a postura, ficando em posição de sentido quando Dana se aproximou. Comandante Catton. Bom dia, senhora. Dana acenou brevemente com a cabeça e esboçou um sorriso profissional e contido. Bom dia. Vamos transferir a reunião para a sala de conferências A. Os seus olhos, examinando a área por hábito, pousaram em Michael, um homem com roupas velhas de manutenção, parado na zona VIP restrita, segurando um envelope amarelo, parecendo calmo. Calmo demais. O que é isso? Dana perguntou com um tom leve, virando-se para o funcionário. O funcionário tentou sussurrar, mas a sua voz tremia. Senhora, ele diz que quer verificar o seu saldo. Os olhos de Dana voltaram-se para Michael com um brilho de diversão. O seu saldo. Um dos oficiais bufou, outro sorriu, um terceiro murmurou baixinho.
Ele provavelmente acha que há um multibanco aqui. A boca de Dana curvou-se. Senhor, isto não é um átrio de banco. Este é um centro de inteligência financeira militar. Michael acenou com a cabeça com a mesma calma tranquila. Eu sei, ela observou. As suas roupas, as suas botas, o envelope, sem crachá de identificação, sem cordão de autorização, nada que explicasse por que ele tinha entrado num mundo cercado por hierarquia e patentes. E precisa verificar o seu saldo, repetiu ela, deixando escapar uma risada suave. Isso é novidade. Michael não ficou ofendido nem irritado. Ele simplesmente esperou que o riso desaparecesse, manteve a postura, o olhar firme, respeitoso, mas sem vacilar. Foi isso que chamou a atenção dela. Não era o olhar de um homem que tinha entrado por engano. Era o olhar de um homem que sabia por que tinha vindo, mesmo que ela não soubesse. O que há no envelope? Perguntou Dana, com a voz passando de divertida para curiosa. Michael ergueu-o ligeiramente. Algo que o meu pai deixou para mim. Algo que me pediram para trazer aqui hoje. Os agentes atrás dela trocaram olhares. As risadas amoleceram. Os sorrisos irônicos desapareceram. O teu pai era... Dana insistiu. Michael hesitou, não por segredo, mas por humildade. Um homem calado. Um homem bom. Ele não falava muito sobre o seu trabalho. Dana recostou-se ligeiramente, cruzando os braços. Algo na resposta dele despertou uma memória que ela não conseguia alcançar. Antes que pudesse explorar mais a fundo, o som agudo de pequenos passos ecoou pelo chão de mármore. Papai, uma menina com um vestido amarelo girassol e um rabo de cavalo saltou em direção a eles. Cara Cross, de 8 anos, cheia da sinceridade ilimitada que só as crianças parecem possuir, envolveu os braços em torno da cintura do pai. Vários policiais riram automaticamente. Dana também não conseguiu evitar sorrir. Inesperado, involuntário. Cara olhou para Michael, depois para o grupo de policiais que os observava. Papai, esses são seus amigos? Perguntou a funcionária, engasgada. Um tenente se virou para esconder o riso. Dana cobriu a boca com 2 dedos, os ombros tremendo de diversão silenciosa. Não exatamente, querida. Michael colocou a mão firme nas costas de Cara, acalmando-a como sempre fazia. Ela é minha filha. Claro que é, murmurou Dana, notando a semelhança nos olhos, suaves, firmes, silenciosamente corajosos. O seu humor desapareceu um pouco, substituído por um calor fraco e inesperado. Mas então Michael estendeu o envelope para ela. Comandante, disseram-me que é a oficial de mais alta patente em serviço hoje. Dana pestanejou, algum instinto despertando uma mudança. Sutil, mas inconfundível. Sim, está correto. Então, isto é para você abrir. E assim, sem mais nem menos. O riso morreu na sala. O ar ficou pesado. Dana lentamente estendeu a mão para pegar o envelope, o sorriso desaparecendo de seus lábios. O papel era velho. Muito velho. O selo era militar, do tipo que ela tinha visto apenas algumas vezes em sua carreira, sempre ligado a operações mais secretas do que arquivos confidenciais. As suas luvas roçaram o envelope e um arrepio percorreu a sua espinha. Ela olhou para Michael novamente, mas desta vez sem diversão. Quem era o seu pai? Perguntou ela suavemente. Michael exalou, os olhos distantes, mas firmes. Alguém que nunca ria da luta de outro homem. Dona congelou. A frase a atingiu mais forte do que ela esperava. Atrás dela, até os oficiais ficaram em silêncio. Algo estava a acontecer. Algo que nenhum deles esperava quando riram do homem que só queria verificar o seu saldo. Diana segurou o envelope por mais um momento, sentindo o peso dele mudar a atmosfera da sala. E naquele instante, pela primeira vez, ela não viu um zelador. Ela viu um homem parado no lugar errado, ou talvez exatamente onde deveria estar. No momento em que a comandante Dana Keaton segurou o envelope, algo no ar mudou. Não de forma dramática, nem ruidosa, mas com a queda silenciosa e inegável da temperatura que acontece quando uma sala percebe instintivamente que pode ter cometido um erro. Ainda assim, o hábito é uma coisa teimosa. Vamos dar-lhe o que ele quer, murmurou um dos tenentes com um meio sorriso, tentando trazer de volta a diversão anterior. Deixem o homem verificar o seu saldo. Talvez ele tenha $12. Outro oficial riu. A funcionária forçou um sorriso, embora os nervos tremessem no canto da sua boca. Até os lábios de Dana tremiam com uma sensação persistente de descrença
embora a diversão tivesse perdido o seu vigor, substituída por outra coisa. Algo mais silencioso, algo mais agudo. Muito bem, disse ela, deslizando o envelope entre os dedos. Vamos dar uma olhada. Michael não respondeu com orgulho, desafio ou mesmo esperança. Ele simplesmente acenou com a cabeça, como se aquele momento não fosse nada mais do que o cumprimento de uma promessa feita há muito tempo. Papai, foi por isso que viemos? Sussurrou o cara, agarrando-se ao seu lado. Michael alisou o cabelo dela gentilmente. Sim, querida. A suavidade da sua voz contrastava com o aço frio e estruturado do átrio. Até Dana sentiu a mudança, outra atração subtil por este homem que ela tinha rejeitado momentos antes. Sala de conferências B, ordenou ela. E assim, as portas abriram-se e eles entraram. A sala era um espaço longo e estreito, com janelas foscas e uma mesa de nogueira polida que se estendia por quase todo o comprimento do piso. Os ecrãs dos computadores brilhavam fracamente em cada estação, à espera de comandos, como soldados em posição de descanso. Os oficiais assumiram as suas posições. Dana sentou-se à cabeceira da mesa, com o envelope à sua frente, como uma relíquia. Vamos começar com o envelope, disse ela baixinho. Michael colocou-o suavemente sobre a mesa. O meu pai disse-me para trazer isto aqui hoje, e só hoje. Dana sentiu outro arrepio. Homens que falam assim geralmente vêm de um mundo que ela conhece bem. O mundo das ordens seguidas não porque estão escritas, mas porque são compreendidas. Muito bem, murmurou ela. Ela quebrou o selo. Dentro havia um pequeno cartão metálico, preto brilhante, sem etiqueta, sem marcas de classificação. Os cartões de autorização de escudo preto nunca tinham marcas. Esse era o objetivo. Dana prendeu a respiração por uma fração de segundo. Um dos oficiais mais jovens franziu a testa. O que foi? Dana não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para Michael. O teu pai deu-te isto? Sim, e nunca explicou. Michael abanou a cabeça. O meu pai não era um homem que explicava as coisas. Ele fazia o que acreditava ser certo e confiava que eu entenderia quando chegasse a hora. Dana engoliu em seco. Lá estava novamente. Aquele peso silencioso por trás das suas palavras. Não era arrogância, nem ignorância. Era algo mais pesado. Ela virou-se para o oficial de TI. Insira o cartão. Ele hesitou. Senhora, tenha certeza de que é isto? Eu disse para introduzir. Ele obedeceu assim que o cartão preto deslizou para o leitor. Os monitores piscaram, depois brilharam em vermelho e em seguida exibiram um emblema nítido e inconfundível. Acesso de classe 3 solicitado. Autorização necessária. Um murmúrio baixo espalhou-se pela sala. Dois oficiais endireitaram-se instintivamente, suprimindo a curiosidade. O comandante Caton parou de respirar por meio segundo. Isto não pode ser real, sussurrou um oficial. Escudo negro. Esse programa nem sequer existe oficialmente. Outro oficial zombou nervosamente. Talvez seja apenas um protótipo antigo. Pode estar desatualizado, pode não ser nada. Mas o sistema não concordou. As luzes escureceram. Um tom de aviso ecoou uma vez, profundo, ressonante e autoritário. E então o monitor exibiu uma única linha. Digite a chave secundária. Dana virou-se lentamente para Michael. Há mais coisas no envelope, disse ela. Michael acenou com a cabeça. Ele abriu a aba restante e retirou uma carta dobrada. O papel estava envelhecido nas bordas, amarelado, com um leve cheiro de cedro. O seu pai sempre mantinha blocos de cedro no baú. Ele desdobrou-a cuidadosamente. Uma única linha escrita à mão olhava para ele. Dana observou enquanto ele colocava a carta ao lado do leitor de cartões, com a mão firme. O que diz? Perguntou ela. Michael leu em silêncio. Diz... Ele fez uma pausa. O rapaz que se mantém com dignidade um dia segurará o escudo. A sala ficou em silêncio total. Até Cara, que estava a mexer no vestido, ficou imóvel ao sentir a gravidade a aumentar ao seu redor. Dana recostou-se ligeiramente, estudando Michael com nova intensidade. Esta não era a mensagem de um homem comum. Não era um pai a deixar uma nota sentimental. Era uma frase codificada que ela reconhecia, ligada a uma operação da qual só tinha ouvido falar em reuniões confidenciais, e mesmo assim, apenas em sussurros. O técnico de TI inseriu a frase no sistema. No momento em que pressionou Enter, todo o monitor da parede congelou.
Não apresentava falhas nem atrasos, apenas congelou. O sistema bloqueou. O tom de aviso transformou-se num zumbido constante. Uma borda vermelha pulsava ao redor do ecrã como um batimento cardíaco. Nunca vi isto. Sussurrou o oficial de TI. Senhora, isto está além do nível 7, murmurou outro oficial. Por que um zelador teria isso? Porque ele não é um zelador, sussurrou outra pessoa em resposta. Michael não disse nada. Simplesmente segurou a mão de Carara, acariciando gentilmente as costas da mão dela com o polegar, um gesto tão pequeno, mas tão reconfortante, que Dana não conseguiu desviar o olhar. Ela levantou-se lentamente da cadeira, o couro rangendo ao se levantar. Senhor Cross, disse ela com voz baixa, firme e totalmente desprovida do tom divertido que tinha anteriormente. Quem era o seu pai? Michael olhou para ela, não de forma defensiva nem orgulhosa, mas com uma sinceridade que desarmou toda a sala. Ele era alguém que acreditava que o respeito não se ganha com a posição social. Michael disse calmamente, ou medalhas ou poder. Ele acreditava que o valor de um homem é medido pela sua capacidade de se manter de cabeça erguida, sem diminuir os outros. Dana prendeu a respiração. As palavras a atingiram com mais força do que qualquer informação confidencial jamais poderia. Cara apertou a mão do pai. O papá mantém sempre a cabeça erguida, sussurrou ela. Dana sentiu algo mudar dentro dela, algo inesperado, inquietante e impossível de ignorar. A sala que minutos antes se reunia em risos agora estava paralisada. Não por medo, mas por compreensão. Algo estava a acontecer ali, algo grande, algo enterrado sob camadas de sigilo e anos de silêncio. E Michael Cross, calado, humilde, modesto, estava no centro de tudo isso. Enquanto Dana mantinha o olhar fixo nele, ela tinha uma certeza. As risadas haviam acabado. A sala parecia mais fria do que o ar-condicionado poderia explicar. Todos os pares de olhos uniformizados, disciplinados, treinados para suportar a pressão, estavam fixos na tela congelada e moldurada pela borda vermelha pulsante de uma violação de acesso de nível 3 do escudo preto. Ninguém se mexia. Ninguém falava. O silêncio que enchia a sala era tão absoluto que o zumbido fraco do sistema de ventilação de repente soou ensurdecedor. A mandíbula da comandante Dana Keaton se contraiu. Não de raiva, mas de algo muito mais raro, descrença. Ela supervisionou milhares de revisões de segurança, lidou com emergências em 3 continentes, comandou frotas e pessoal com o tipo de equilíbrio que lhe rendeu respeito mesmo entre aqueles que a temiam. Ela foi treinada para permanecer imperturbável. Mas isso era algo que ela nunca tinha visto. O sistema está congelado ou está à espera? Ela perguntou baixinho. O oficial de TI, Tenente Hargrove, um homem cuja confiança geralmente beirava a arrogância, engoliu em seco. Os seus dedos pairaram sobre o teclado sem o tocar. Não está congelado, senhora, sussurrou ele. Está a ouvir. O coração de Dana deu um salto. A ouvir. Os sistemas Black Shield não congelavam. Eles faziam uma pausa. Eles esperavam. Eles observavam apenas as pessoas que tinham permissão para os ativar. E as únicas pessoas que tinham esse tipo de autorização de acesso eram homens e mulheres cujos rostos viviam em arquivos selados. Homens e mulheres que, em muitos casos, já não existiam nos registros oficiais. Homens como o pai de Michael Cross. Dana virou-se lentamente para o homem que estava de pé, perto da longa mesa de nogueira. Michael parecia quase dolorosamente calmo, demasiado calmo para o que estava a acontecer. A sua grande mão repousava protetora no pequeno ombro de Carara. A sua postura não era agressiva. Também não era defensiva. Ele estava de pé como um homem que tinha aprendido a viver com a gravidade como companheira, não como inimiga. Sr. Cross, disse Dana, baixando ainda mais a voz. Tem alguma ideia do que este nível de acesso significa? Michael abanou a cabeça. Não, o meu pai nunca me disse nada específico. Ele apenas disse que um dia eu entenderia que deveria vir aqui. Hoje? Por que hoje? Dana insistiu. Michael não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele enfiou a mão no envelope mais uma vez, tirando um segundo pedaço de papel dobrado, menor, que ele não tinha notado antes. A caligrafia do seu pai novamente, uma linha curta. Ele desdobrou-o. Dana viu a sua garganta apertar-se subtilmente. O que diz? Perguntou ela.
Michael inspirou profundamente e leu em voz alta. Filho, algumas portas só se abrem uma vez. Os oficiais moveram-se inquietos. O tenente Hargrove recuou como se as próprias palavras fossem perigosas. Dana estreitou os olhos, a sua mente a mil. Algumas portas só se abrem uma vez. Não é um aviso, é uma chave de tempo. E de repente, ela soube que o sistema não estava à espera de um código. Estava à espera de reconhecimento. A tenente Donna disse bruscamente: ative a varredura biométrica. Hargrove recuou. Senhora, isso pode disparar. Eu disse: ative. Ele obedeceu, digitando um comando no console secundário. Um fino feixe de luz azul varreu a sala a partir do sensor montado na parede. Ele varreu a mesa. Os oficiais. Dana. Então atingiu Michael. Houve um tom suave. Não um alarme, não uma rejeição, um sinal, uma confirmação. Identidade parcialmente correspondente, linhagem autorizada. Acesso secundário permitido. Todos congelaram até Carara, que olhou para o pai com os olhos arregalados e assustados. Dana aproximou-se, a sua voz pouco acima de um sussurro. O seu pai tinha um arquivo secreto. Michael não respondeu, mas a maneira como os seus olhos escureceram, não de medo, mas com algo mais pesado, mais antigo, disse a Dana tudo o que ela precisava saber. Ele suspeitava. Talvez não em detalhes, mas ele sempre soube que o seu pai vivia num mundo sob a superfície. Hargrove gaguejou. Senhora, precisamos de concluir o acesso. Está a pedir a confirmação dele. Michael Dana disse suavemente. Pode colocar a sua mão no scanner, por favor? Cara agarrou a manga dele. Papai, vai doer? Não, querida, Michael disse com um sorriso gentil, afastando o cabelo dela para trás da orelha. Nada aqui vai nos machucar. A sua certeza acalmou a sala mais do que qualquer hierarquia poderia ter feito. Michael caminhou em direção ao painel biométrico. Cada passo ecoava com uma inevitabilidade silenciosa. Ele colocou a palma da mão no vidro. A máquina ativou-se instantaneamente. Linhas de dados encriptados rolaram pela tela como uma cascata de segredos que foram mantidos por décadas. Os oficiais inclinaram-se, inconscientemente, atraídos pela gravidade do momento. O peito de Dana apertou-se. Ela passou a vida buscando a verdade, a ordem e a estrutura. Mas nada poderia tê-la preparado para a linha que apareceu a seguir. Conta localizada, estado ativo, autorização verificada, exibindo dados primários. Então os números apareceram. 6 dígitos, uma vírgula, mais 3, outra vírgula, mais 3. Um número tão grande, tão impressionante, que até mesmo os oficiais experientes piscaram os olhos, incrédulos. Mas não foi o dinheiro que fez Dana prender a respiração. Foi a linha abaixo dele. Titular da conta, comandante Elias Cross, morto em combate há 14 anos. Sucessor, Michael James Cross, único beneficiário. Um silêncio estrondoso tomou conta da sala. Michael exalou lentamente, a verdade a atingi-lo com um peso que parecia esmagador e esclarecedor. O meu pai era. Ele não conseguiu terminar a frase. Donna terminou. Um dos nossos. E não apenas um dos nossos. O pai de Michael era uma lenda dentro da frota, embora o seu nome só fosse mencionado em salas privadas e em voz baixa. Elias Cross salvou inúmeras vidas, incluindo a unidade de Dana durante uma operação secreta de resgate que ela nunca esqueceu. De repente, ela viu Michael sob uma nova perspectiva. Não por causa do número no ecrã, não por causa da autorização, mas por causa do olhar nos seus olhos. Um homem que nunca pediu nada. Um homem que nunca ostentava o que era seu. Um homem que valorizava a dignidade mais do que o reconhecimento. Dana aproximou-se, atraída por algo que não conseguia nomear. Michael, disse ela baixinho, porque nunca contaste a ninguém quem era o teu pai. Michael olhou para a cara, a sua âncora, a sua razão, e colocou a mão na cabeça dela. Porque um nome é apenas ruído, disse ele suavemente. A minha filha merece paz, não sombras. A respiração de Dana tremeu. Não visivelmente, não audivelmente, mas o suficiente para que Michael percebesse. Ela comandara frotas sem pestanejar, mas aquele homem, com sua voz tranquila e botas gastas, fizera seu coração saltar. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o alto-falante acima dela chiou com estática. Então, uma voz, urgente e aguda, rompeu o silêncio. Comandante Caton, temos uma situação. Sinais não autorizados detectados fora das instalações. Dona enrijeceu.
Tudo congelou novamente, mas não a tela desta vez. O mundo lá fora tinha acabado de mudar e nada voltaria ao normal. O anúncio de emergência desapareceu na estática, mas a inquietação que deixou para trás pairava pesada no ar. Por um momento, ninguém se moveu. Os oficiais trocaram olhares, os dedos pairando perto dos coldres que esperavam não precisar usar. Carrara se aconchegou mais ao lado de Michael, sentindo a mudança instintivamente, como as crianças fazem. A comandante Dana Keaton ficou completamente imóvel. A sua postura permaneceu firme, o maxilar cerrado, mas a sua mente estava a mil, puxando fios de memória que ligavam pontos que ela nunca imaginou que se alinhariam numa manhã comum dentro de um salão financeiro. Ou talvez este dia nunca tivesse sido destinado a ser comum. A tenente Dana disse com a voz aguda novamente. Tranquem o átrio externo, levem o pessoal civil para as zonas internas e iniciem os protocolos de varredura. Sim, senhora. Os agentes dispersaram-se como correntes de eletricidade treinadas. Mas Dana não se mexeu. Os seus olhos estavam fixos no velho envelope à frente de Michael, aquele que já tinha mudado tudo e estava prestes a mudar ainda mais. Michael. A sua voz suavizou-se. Ele olhou para ela com firmeza e paciência, como se tivesse passado toda a sua vida a preparar-se para verdades difíceis. Há mais no envelope, disse Dana baixinho. Cartas como esta raramente contêm apenas uma mensagem. Michael pareceu compreender. O seu pai não era um homem que desperdiçava palavras. Se ele tivesse deixado um segundo bilhete, poderia haver mais camadas de instruções escritas para um futuro que ele de alguma forma previu. Cuidadosamente, quase reverentemente, Michael voltou a colocar a mão no envelope. Os seus dedos roçaram o papel velho. Não era uma folha, eram várias. Ele retirou-as. 3 cartas dobradas amarradas com um pedaço de corda fina. Cada uma tinha um ano escrito à mão pelo pai. 2009, 2014, 2021. Os pequenos dedos de cara envolveram o braço dele. Papai, o que é isso? Michael não respondeu. Ainda não. A sala ficou em silêncio novamente. Donna se aproximou, os metais do uniforme brilhando sob a luz fluorescente. Abra a mais antiga, disse ela baixinho. Michael acenou com a cabeça. Desatou o cordão e desdobrou o papel frágil. A caligrafia era inconfundível. Os traços firmes e disciplinados de um homem que viveu toda a sua vida pelo dever. Ele leu em silêncio, depois em voz alta. Michael, se estás a ler isto, talvez eu não esteja aqui para explicar o passado. Eu queria proteger-te do mundo em que vivi. Um mundo construído sobre segredos, sacrifícios e sombras que permanecem muito tempo depois do fim da guerra. Mas tu mereces saber que a conta a qual acedes hoje faz parte de um fundo de reconstrução. Ela nunca deve cair nas mãos erradas. E se chegou a hora de tu a veres, então essas mãos estão à procura novamente. A sala absorveu cada palavra. Os oficiais pararam no meio do passo. Os olhos de Dana se estreitaram com uma dor que só alguém familiarizado com a guerra poderia compreender totalmente. Michael engoliu em seco e continuou. Você pode estar a ser vigiado. Você pode estar a ser seguido. É por isso que eu o criei para viver discretamente. A dignidade é proteção. A humildade é uma armadura. Mas quando chegar a hora, você deve dar um passo à frente. A voz de Michael falhou um pouco, mas o suficiente. Ele baixou o papel. Ele tremia levemente entre os seus dedos. Donna inspirou lentamente. O seu pai. Ele não era apenas inteligência militar. Elias Cross era outra coisa, algo superior. Michael não respondeu porque, no fundo, já sabia. Ela apontou para a próxima carta. Leia de 2014. Michael desdobrou o segundo papel. Desta vez, as palavras tocaram-no mais profundamente porque não eram instruções, eram memórias. Meu filho, quando tinhas 10 anos, carregaste a tua irmã para casa durante uma tempestade porque ela torceu o tornozelo. Quando a tua mãe morreu, abraçaste a cara durante toda a noite, mesmo estando a sofrer. Ficaste ao meu lado no funeral, quando todos os outros desapareceram. É por isso que só tu podes ser confiável para o que vem a seguir. Michael fechou os olhos. Por um momento, ele não conseguiu falar. Donna não o apressou. Ela simplesmente ficou ao lado dele, mais perto do que um oficial deveria ficar, perto o suficiente para que ele sentisse o calor da presença dela contra o peso frio das palavras. Cara puxou a manga dele.
Papá, o avô gostava muito de ti. Ele ajoelhou-se e abraçou-a. Eu sei, querida. Quando se levantou, Dana acenou com a cabeça para a última carta. Termina. Michael abriu a terceira nota, a mais recente, datada de 2021, escrita apenas um ano antes da morte de Elias Cross. Estas palavras eram diferentes, mais incisivas, urgentes. Michael, o inimigo que enfrentamos há anos, um dia descobrirá o teu nome. Se ainda não te encontraram, irão encontrar. Quando isso acontecer, deves confiar em alguém de uniforme. Alguém virá. Ela não saberá porque se sente atraída a ajudar-te, mas o fará. Não tenhas medo da força dela. Ela carrega o legado daqueles que eu salvei. A página tremeu levemente quando Michael leu a última linha. Diga a ela que eu nunca esqueci. Michael olhou para cima bruscamente. Dana sentiu algo dentro do peito apertar. Algo que ela havia enterrado há muito tempo sob a armadura do comando. Comandante, disse Michael baixinho. Meu pai mencionou alguém que ele salvou. Há 14 anos, uma missão da qual ele nunca falou. A respiração de Dana parou. Há 14 anos, uma missão que deu errado. A unidade dela ficou encurralada. 3 dias em território inimigo. E um homem, um fantasma de um homem, que os tirou de lá, um por um, sob fogo cruzado e ao luar. Um homem cujo rosto ela nunca viu completamente. Um homem cuja voz ela nunca esqueceu. Ele salvou-me, sussurrou Dana com uma voz quase inaudível. O teu pai salvou a minha vida. Michael olhou para ela. Olhou mesmo, como se a estivesse a ver pela primeira vez. E Dana percebeu algo com uma gentileza que a surpreendeu. Não se tratava mais de um ecrã congelado ou de uma conta secreta. Tratava-se do destino, de duas vidas conectadas muito antes de se conhecerem. Uma batida no vidro interrompeu o momento. Um oficial entrou apressado, sem fôlego. Comandante, veículos não autorizados a aproximar-se do posto de controlo leste. Janelas escurecidas, sem identificação. Estão a ignorar os guardas. Dana endireitou-se instantaneamente, a sua presença imponente voltando ao lugar. Bloqueiem o centro, ordenou ela. Levem todo o pessoal essencial para o núcleo. Ela virou-se para Michael e Kara. Fiquem perto de mim, disse ela com voz firme, mas calorosa. Vocês dois. Kara assentiu sem hesitar. Michael olhou para Dana, não com medo, mas com a determinação calma de um homem que já tinha aceitado o seu lugar nesta tempestade que se desenrolava. Comandante, disse ele com firmeza, o meu pai deixou-me tudo isto, mas não foi para mim. Dona manteve o olhar fixo nele. Não, concordou ela suavemente. Ele deixou isto para o mundo. Ela estendeu a mão instintivamente, uma conexão que não resistiu. A sua mão roçou o braço dele. Michael, vou proteger os dois, juro. Pela primeira vez naquela manhã, Michael permitiu-se um pequeno sorriso de gratidão. Então vamos enfrentar o que quer que venha, disse ele. Juntos, as luzes de alarme ao longo do teto mudaram de branco constante para âmbar pulsante, banhando o corredor com um brilho quente, mas ameaçador. Os oficiais apressaram-se em formação sincronizada, batendo no azulejo em ritmo acentuado, rádios crepitando com atualizações tensas. Comandante Catton, veículos não identificados chegaram ao posto de controlo leste. SUVs escurecidos, vários, sem matrículas. Eles estão a recusar-se a parar. A voz na comunicação ficava mais tensa a cada transmissão. Dana não entrou em pânico. Ela nunca entrava. Mas algo primitivo surgiu em seu instinto, aguçado por anos de comando, por batalhas travadas no exterior e pelas cicatrizes persistentes de missões que nunca chegaram às manchetes. Eles estavam ali, não os curiosos, não os equivocados, os caçadores. A presença de Michael Cross despertara algo enterrado, e as sombras que antes caçavam seu pai finalmente vieram para o sol. Mas desta vez, o filho não estava sozinho. Dana virou-se bruscamente. Tenente Hargrove, tranque todas as portas que dão acesso a esta ala. Quero 2 guardas em cada ponto de acesso. Sim, senhora. Keller, ela gritou para outro oficial escoltar o pessoal civil para as zonas seguras secundárias, sem discussão. Sim, as vozes dos comandantes elevaram-se. Passos aceleraram, as ordens colidiram, mas o centro da tempestade permaneceu imóvel. Michael. Ele estava ao lado da mesa, com um braço gentilmente em volta dos ombros de Carrara, o velho envelope enfiado debaixo da outra mão. A sua expressão era indecifrável, calma,
solene e concentrada. Cara olhou para ele com os olhos arregalados. Papai, essas pessoas são más? Michael hesitou, mas apenas por um instante. Algumas pessoas querem coisas que não lhes pertencem, respondeu ele suavemente, e farão qualquer coisa para as obter. Cara acenou com a cabeça lentamente, absorvendo a verdade com a coragem de uma criança criada por um bom homem. Dana deu um passo em direção a eles. Michael, disse ela com firmeza, vamos levá-los para a sala de comando interior. É o lugar mais seguro. Ele olhou nos olhos dela. Não precisas fazer isso. Sim, ela interrompeu. Eu preciso. Sua voz não trazia incerteza, formalidade ou distância. Não era apenas protocolo militar, era pessoal. O teu pai salvou a minha vida, disse Dana baixinho. Hoje eu protejo a tua. Um lampejo de emoção cruzou o rosto de Michael. Gratidão misturada com um peso que ele carregava sozinho há muito tempo. Dana apontou para o corredor. Fica ao meu lado. Faz exatamente o que eu disser. Michael acenou com a cabeça, levantando o cara nos braços. Ela envolveu os braços em torno do pescoço dele, confiando nele completamente. Os três se moveram juntos enquanto as portas atrás deles se fechavam com um baque metálico. Os corredores internos eram de concreto reforçado com camadas de segurança. À medida que avançavam, Dana percebeu como Michael ajustou naturalmente o seu ritmo para acompanhar a respiração de cara. Como ele mantinha o corpo ligeiramente inclinado, sempre entre ela e qualquer ameaça potencial. Sem frenesi, sem tremores, apenas firme. Um protetor, exatamente como o seu pai. Quando chegaram ao cruzamento interno, outro oficial correu em direção a Dana, com o rosto pálido. Comandante, senhora, os SUVs. Eles pararam. Os homens estão a sair com equipamento tático. Estão a se dividir em duas equipas. Armados? Dana perguntou. Provavelmente sim. Dana exalou lentamente. Eles estão aqui pela conta Black Shield, murmurou ela. Eles sabem disso há anos, mas sem a identidade biométrica do sucessor, não podiam aceder a ela. Os seus olhos voltaram-se para Michael. Eles precisavam de si. E da minha filha, acrescentou Michael baixinho. Se estavam dispostos a caçar meu pai, não hesitarão em nos caçar. A expressão de Dana endureceu com um fogo protetor sobre o meu cadáver. Cara descansou a cabeça no ombro de Michael, observando Dana com uma calma surpreendente. Gosto dela, papá, sussurrou ela. Ela é corajosa. Michael conseguiu um sorriso fraco e agridoce. Sim, disse ele suavemente. Ela é. Dana percebeu a troca de olhares e algo caloroso cintilou por baixo do aço da sua disciplina. Um calor que ela se convencera de que não possuía mais. Mas não havia tempo para pensar nisso. Chegaram à última porta de segurança. Aço reforçado espesso com acesso por retina e senha. Dana colocou a mão no scanner. Comandante Dana Keaton, autorização Eco Delta 9. Um suave sinal sonoro. Um clique. A porta se abriu. Quando entraram na sala de comando, várias telas se acenderam. Imagens de vigilância ao vivo mostravam movimentos fora dos SUVs. As figuras em trajes táticos com capacetes a mascarar os rostos. A sargento Mama relatou que eles estavam a tentar violar os painéis de vidro a leste. Dana inclinou-se sobre os monitores. Ativar barreiras externas e implantar unidades de contenção. Nenhuma força letal, a menos que absolutamente necessário. Entendido. Michael colocou o cara gentilmente numa cadeira, ajoelhando-se diante dela. Fica na Kimi. Aqui, sussurrou ele, passando uma mecha de cabelo da testa dela. Não se mexa, a menos que eu diga. Ela acenou com a cabeça corajosamente, mas os seus olhos brilhavam de preocupação. Papai, eles vão magoá-lo? Michael puxou-a para perto. Não enquanto eu estiver vivo. Dana observou-os e sentiu algo mudar no fundo do seu peito. Este homem já não era um soldado, mas carregava os instintos de um. Não forjados no treino, mas no amor e no sacrifício, tal como o seu pai. Os monitores emitiram um bip agudo. Comandante, gritou o sargento. Eles estão a utilizar um bloqueador de sinal, tentando bloquear as comunicações internas. Dana pegou no rádio. Todas as unidades mudem para o canal secundário. Protejam o setor leste. Não os deixem cruzar o limiar interno. Uma explosão de estática respondeu. O bloqueador já estava a afetar os seus sistemas. Dana bateu com o rádio na mesa, frustração misturada com medo que ela se recusava a mostrar.
Michael aproximou-se dela. O que posso fazer? Dana olhou para cima lentamente. Pela primeira vez naquele dia, ela não viu um zelador, um civil ou o filho de uma lenda. Ela viu capacidade, resolução calma. Fique com a sua filha, disse Dana suavemente. Prometi ao seu pai que se o destino nos unisse, eu protegeria vocês dois. Michael engoliu em seco. Não era frequente alguém lutar por ele. Ele passou a vida a proteger os outros, a sua filha, as suas memórias, a promessa que fez ao pai. Mas agora ali estava uma comandante, uma mulher que liderara frotas diante dele, escolhendo protegê-lo tão ferozmente quanto ele protegia a cara. Dana, disse ele baixinho, abandonando a formalidade pela primeira vez. Não estou a pedir que arrisque a sua vida por nós. Dana virou-se completamente para ele. Não é um risco, respondeu ela. É uma dívida. Os seus olhos se encontraram. Algo não dito, poderoso e inegável passou entre eles. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar novamente, um estrondo trovejante ecoou pelos monitores. A equipa tática lá fora havia começado o seu ataque. Dana endireitou-se. Todos se preparem, ordenou ela. Eles sabem que ele está aqui. E pela primeira vez, Michael compreendeu toda a verdade. Isto não era apenas o legado do seu pai. Agora era o dele. A porta reforçada fechou-se atrás deles com um baque metálico pesado, bloqueando os ecos distantes dos avisos das botas e o caos controlado dos corredores externos. Dentro da sala de comando, a atmosfera era completamente diferente, mais silenciosa, mais escura, mais íntima. Ecrãs brilhavam suavemente ao redor do perímetro, exibindo mapas, registros de acesso, assinaturas de calor de inimigos que se aproximavam. Uma dúzia de oficiais trabalhava freneticamente, mas o centro da sala mantinha uma estranha calma suspensa. Michael sentou-se com o cara no colo, abraçando-a com força, a sua grande mão repousando protetora nas costas dela. A menina inclinou-se contra o peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos como se fossem o som mais seguro do mundo. A comandante Dana Keaton estava a alguns metros de distância, observando os dois com uma mistura de emoções que ela não reconhecia totalmente, ou talvez não quisesse reconhecer tão rapidamente. O dever exigia concentração. Mas a humanidade sussurrava algo completamente diferente. Ela aproximou-se silenciosamente. Michael, disse ela suavemente, posso falar consigo a sós, só por um momento? Michael acenou com a cabeça. Cara, querida, sussurrou ele gentilmente. Fica aqui, estarei por perto. Cara deslizou obedientemente do seu colo. Uma jovem oficial ajoelhou-se ao lado dela, oferecendo um sorriso reconfortante. Cara ficou quieta, mais corajosa do que a sua idade, um crédito para o homem que a criou. Dana levou Michael para um recanto lateral, um espaço estreito entre dois grandes servidores, silencioso o suficiente para conversar sem o peso de ouvidos curiosos. Por um momento, nenhum dos dois falou. Dana foi quem quebrou o silêncio. Está muito calmo, disse ela. Michael esboçou um sorriso fraco. O pânico nunca ajudou ninguém. Dana cruzou os braços estudando-o. Não age como um técnico de manutenção. Eu sou um, respondeu ele gentilmente. Não apenas um, corrigiu Dana. Não com a forma como se move. Não com a forma como avalia uma ameaça. Não com a forma como conforta uma criança em crise. Ela hesitou. O teu pai ensinou-te mais do que alguma vez escreveu nessas cartas. Michael não negou. Ele olhou para as suas mãos calejadas, com cicatrizes, ligeiramente ao longo dos nós dos dedos. Marcas de alguém que trabalhou duro, lutou um pouco, viveu uma vida que exigia mais do que apenas uma sobrevivência tranquila. O meu pai acreditava que ele começou discretamente, que o mundo está cheio de homens que gritam e muito poucos que ficam parados. Ele ensinou-me que o silêncio é força, não medo, não fraqueza. Apenas escolher não usar o poder, a menos que seja necessário. A respiração de Dana vacilou. Isso explica o dia de hoje, disse ela. O átrio todos a rir, e tu apenas ficaste ali parado. Eu não queria envergonhar ninguém, disse Michael simplesmente. Eles não me conheciam, eles apenas viram a minha aparência. Dana sentiu algo se contorcer dentro dela. Vergonha, arrependimento e uma estranha admiração inesperada. Tu não ficaste ofendido? Perguntou ela. Não, respondeu Michael com sinceridade. O riso só dói quando há verdade por trás dele. E não havia, disse Michael, olhando nos olhos dela.
Eu sei quem eu sou, comandante. Um cargo não define isso. Dana não conseguia desviar o olhar. Ela sentiu o peso dessas palavras assentar em seu peito de uma forma mais calorosa do que esperava. Você poderia ter me contado quem era seu pai, disse ela. Michael balançou a cabeça. O meu pai fez me prometer algo. Viver uma vida tranquila para criar Carara em paz. Ele não queria que eu fosse apanhado no mesmo mundo de sombras. Ele queria que eu fosse livre. A garganta de Dana apertou-se. Viveceste décadas na sombra de um homem que todo o mundo da inteligência respeita, sussurrou ela. E escolheste a obscuridade? Não. Michael corrigiu suavemente. Escolhi a minha filha. Isso atingiu-a mais do que ela queria admitir, porque ela tinha sacrificado a família pelo dever. Porque ela tinha escolhido oceanos, salas de guerra e missões distantes. Porque uma parte dela sempre se perguntou o que tinha perdido. Ela engoliu em seco. Michael, todos esses anos, foi solitário? Ele não teve vergonha de responder. Sim, disse ele, mas a paz costuma ser solitária. E Cara preenche o resto. Os olhos de Dana suavizaram-se. Ela olhou para os oficiais do console de comando, digitando furiosamente, alarmes piscando. O perigo estava a aproximar-se. No entanto, neste pequeno canto, o tempo parecia mais lento, mais suave, humano de uma forma que a chocou. O teu pai, disse ela baixinho, uma vez salvou a minha unidade. Nunca soube o nome dele. Ele recusou o reconhecimento. Ele desapareceu antes que pudéssemos agradecer-lhe. Michael acenou com a cabeça. Sim, isso parece-se com ele. Dana respirou fundo e falou com uma honestidade crua que raramente revelava. Homens como o teu pai mudam-te, mostram-te o que é realmente a honra. E homens como tu, homens que carregam essa mesma gentileza e força, são muito mais raros do que imaginas. Michael baixou os olhos, humilde de uma forma que quase doía de se ver. Não sou um herói, disse ele. Não, disse Dana suavemente. És algo mais perigoso. És um homem bom. Michael tentou desviar o olhar, mas ela aproximou-se, baixando a voz para um sussurro. E os homens bons, disse ela, são aqueles que o mundo mais teme quando finalmente decidem levantar-se. Ele sentiu isso. Sentiu cada palavra. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, a vozinha de Carara chamou suavemente por trás deles. Papá, comandante Dana. Ambos se viraram. Cara estava de pé, segurando um copo de água que o oficial lhe dera. Mas seus olhos estavam fixos em Dana, curiosos, calorosos, desarmantemente abertos. Dana se ajoelhou instintivamente, abaixando-se até a altura da criança. Você está com medo? Perguntou Dana a Cara. Carara balançou a cabeça. Papai diz que ter medo significa que você se importa. E se importar torna você mais corajoso. O coração de Michael se apertou com orgulho e dor. Dana sentiu o peito aquecer. Estendeu a mão lentamente. Cara colocou a sua mãozinha na de Dana sem hesitar. Dana fechou os dedos suavemente em torno dos da criança. Uma suavidade tomou conta dela. Uma vulnerabilidade silenciosa que não se permitia sentir há anos. A presença de Carara era como um farol numa tempestade. Pequena, gentil, mas incrivelmente brilhante. És muito forte, sussurrou Dana para a menina. Carara inclinou a cabeça. O papá diz que força é quando se ajuda alguém, mesmo que não seja necessário. Dana engoliu em seco. A criança estava a descrevê-la e também a descrever Michael, e ela percebeu o legado da cruz de Elias. Com um simples gesto, Carara tinha os unido. Michael aproximou-se, colocando a mão no ombro da filha. Ele encontrou o olhar de Dana por cima da cabeça da criança. Algo passou entre eles, uma promessa tácita, uma conexão que nenhum dos dois havia pedido, mas que ambos começaram a aceitar. Então, o intercomunicador chiou novamente. Comandante Catton, os Tis estão violando a barreira leste. Dana levantou-se instantaneamente, com a mão ainda gentilmente apoiada na pequena mão de Cara antes de soltá-la. A suavidade desapareceu. A comandante voltou. Todas as suas posições. Ela gritou. Vamos detê-los aqui. Michael levantou Cara nos braços novamente, com uma expressão firme. Dana olhou para ele. Olhou de verdade. O silêncio dentro dele não era vazio. Era história, era força, era o eco de um homem que uma vez a salvara.
E agora ela percebia que Michael Cross não era apenas o filho de seu pai. Ele era o homem que o destino vinha moldando silenciosamente. O homem a quem ela confiaria sua vida e a vida da criança que agora segurava sua mão. Fora da sala de comando, o som de um impacto abafado sacudiu as paredes, batidas surdas de vidro reforçado sob ataque. Gritos distantes, botas batendo nos corredores enquanto as equipas de segurança se moviam para interceptar os intrusos. Todo o centro financeiro de defesa pulsava com urgência. No interior, porém, uma quietude assustadora pairava em torno do monitor central. Uma quietude que parecia o momento antes do raio atingir o solo. O sistema tinha concluído a confirmação biométrica. Agora estava a carregar os dados finais de acesso. Fluxos de números criptografados rolavam verticalmente como chuva a cair. Cada linha refletia-se no rosto de Michael, a sua expressão calma iluminada por informações confidenciais. Ele nunca pediu, nunca quis, mas de repente carregava o peso disso. Dana estava ao lado dele, rígida com autoridade, mas suavizada por algo que ela não podia mais esconder. Um respeito crescente que surpreendia até mesmo a ela. Finalmente, a rolagem parou. Um único número preencheu toda a tela. 6 a 12 campos rugiram cavalo. A sala ficou completamente silenciosa. O tenente Hargrove exalou como se tivesse levado um soco. Outro oficial sussurrou. Meu Deus! Outra pessoa recuou, atordoada. Mas Michael não vacilou. Ele olhou para o número com uma estranha tristeza silenciosa, como se os zeros não fossem riqueza, mas o eco de um pai que carregava pesados fardos sozinho. Dana observou-o atentamente. Não está surpreendido, murmurou ela. Michael abanou a cabeça. Não. Por quê? Insistiu ela. Porque o meu pai, ele engoliu, era o tipo de homem que escolheria sofrer sozinho se isso significasse proteger algo maior. As palavras atingiram Dana com mais força do que ela esperava. Sentiu a emoção envolver o seu coração, quente e dolorosa. Harrove, ainda a recuperar, gaguejou. A conta está ligada à iniciativa de reconstrução, aquela que foi arquivada após a Operação Halbert. Dana levantou a mão bruscamente. Tenente, nem mais uma palavra, a menos que seja absolutamente necessário. Ele ficou em silêncio. Dana aproximou-se de Michael. Você percebe o que isso significa, não é? Michael manteve os olhos na tela. Acho que sim. Esta conta, disse Dana, baixando a voz para quase um sussurro, foi criada para reconstruir infraestruturas militares inteiras, regiões aliadas inteiras. Se cair nas mãos erradas, torna-se uma arma, concluiu Michael. Dana acenou com a cabeça. E os homens lá fora, eles não estão aqui por ti, estão aqui por isto. Michael exalou lentamente, como se uma vida inteira de tranquilidade tivesse levado a este momento. Do canto mais distante da sala, a voz suave de Carrara flutuou por entre a tensão. Papai Michael virou-se instantaneamente. Sim, querida. Carrara estava descalça em cima da cadeira em que estava sentada, abraçando seu ursinho de pelúcia que ela havia tirado do kit de conforto de emergência de Dana. Seus olhos mantinham um equilíbrio cuidadoso entre inocência e medo. Por que todos estão com medo? Ela perguntou suavemente. Michael foi até ela e ajoelhou-se. Dana observou a maneira como ele acalmou as mãos trêmulas de Carrara com as suas. Porque às vezes os adultos esquecem o que é mais importante, disse ele gentilmente. Eles brigam por coisas que não deveriam. Mas eu estou aqui, e a comandante Dana está aqui. Não vamos deixar nada acontecer. Dana sentiu sua garganta apertar inesperadamente de forma dolorosa. Carrara olhou por cima do ombro de Michael. Seus grandes olhos castanhos pousaram em Dana. Comandante Dana, ela sussurrou. Não estás com medo, pois não? Dana manteve o olhar de cara. Uma mulher que comandara frotas, que sobrevivera a tempestades de fogo no estrangeiro, que enfrentara a morte com respiração firme, sentiu algo indescritível sob o olhar de uma criança que conhecia há menos de uma hora. Não estou com medo, respondeu Dana suavemente. Sou responsável. Cara sorriu. Um sorriso pequeno, frágil e confiante. Um sorriso que derreteu algo no peito de Dana. Antes que o silêncio se prolongasse ainda mais, o intercomunicador chiou novamente. Comandante, violação no segundo andar. Hostis avançando pelo corredor Delta. Dana endireitou-se instantaneamente, a suavidade substituída por ferro.
Mantenham as vossas posições, ordenou ela. Ninguém entra em combate sem confirmação visual. Eles querem o Michael, não vão chegar até ele. Michael Rose. Dona, ela virou-se bruscamente. O uso do seu primeiro nome causou-lhe um choque, embora ela não o demonstrasse. Fica com a tua filha, disse ela. Michael não recuou. O meu pai deixou isto porque acreditava que eu saberia o que fazer. Ficar numa sala enquanto os outros lutam. Não foi assim que ele me criou. Dana exalou lentamente, um conflito estampado nos seus olhos. Já não és um soldado, disse ela baixinho. Não, concordou Michael, mas ainda sou pai. Ele aproximou-se até que apenas alguns centímetros os separavam. E tu ainda és a mulher em quem ele confiava sem nunca ter conhecido. Dana congelou, não de medo, mas pela verdade das palavras. A sala fervilhava de tensão, carregada de emoção não expressa. O tenente Hargrove limpou a garganta dolorosamente. Senhora, precisamos das suas ordens. Dana desviou o olhar de Michael e voltou a encarar o ecrã. Os 612 milhões de dólares, os direitos de reconstrução, as autorizações confidenciais ligadas exclusivamente a Michael Cross. Bloqueie a conta, ordenou Dana. Hargrove pestanejou. Senhora, bloquear a conta. Ele hesitou. Mas, senhora, uma vez bloqueada, só o sucessor pode reabri-la. E apenas na presença de um comandante da frota. Esse processo pode demorar meses. É essa a questão, retorquiu Dana. Ninguém fica com este dinheiro. Ninguém lhe toca. Não até compreendermos toda uma situação. Hargrove apressou-se a obedecer, iniciando a sequência de bloqueio. Michael observava em silêncio e firme. O ecrã mudou novamente. A autorização exigia a confirmação do sucessor. Donna acenou para Michael. Ele deu um passo à frente e colocou a mão no painel biométrico. O sistema fez a leitura. Um suave sinal sonoro soou. Conta bloqueada. Indisponível até a reautorização do sucessor, Dana exalou o primeiro suspiro verdadeiro que deu em minutos. Mas, à medida que a tensão diminuía ligeiramente, Michael falou baixo, mas cheio de convicção. O meu pai deixou isto por uma razão. E eu preciso fazer o que é certo por ele. Dana olhou para ele. O que você acha que é fazer o que é certo? Michael não hesitou. Eu não vou pegar o dinheiro, disse ele. Não é meu. Nunca foi destinado a mim. Dana já esperava por isso, mas ouvi-lo dizer em voz alta mexeu com algo profundo dentro dela. Mas Michael continuou olhando para a cara. Existem famílias de militares, crianças que perderam tudo quando seus pais nunca voltaram para casa. Quero que uma parte do fundo seja reservada para ajudá-los. Dana prendeu a respiração. Michael abanou a cabeça. É o que o meu pai teria feito. Os olhos de Dana suavizaram-se, não apenas com admiração, mas com algo mais profundo. Algo mais pessoal. Algo perigoso. Antes que ela pudesse falar, outra explosão abalou o corredor externo. As luzes piscaram. Os oficiais pegaram as armas. Os alarmes soaram. Dana virou-se para a porta, a voz elevando-se com autoridade. Todos para posições defensivas. Vamos manter a linha. Eles não vão levá-lo. Michael agarrou Carrara protetoramente. Dana instintivamente colocando-se entre eles e a porta. Por um único batimento cardíaco, os seus olhos se encontraram. Duas vidas moldadas pelo mesmo homem. Uma pelo sangue, outra pela salvação. Juntas à beira de algo muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. O riso que enchia o centro apenas uma hora antes havia desaparecido, substituído agora por um medo decidido e um respeito crescente. Uma tempestade se aproximava, e o homem que só queria verificar o seu saldo havia se tornado o olho dela. As sirenes ficaram mais altas. Não eram os alarmes de incêndio agudos e estridentes dos edifícios civis, mas um tom mais profundo e pesado, reservado para ameaças que exigiam o mais alto nível de alerta. O tipo de tom que fazia até mesmo oficiais experientes ficarem tensos e engolirem em seco. Na sala de comando, o ar ficou pesado, carregado de eletricidade e pavor. Um brilho vermelho pulsava nas telas do perímetro, enquanto sobreposições táticas exibiam assinaturas de calor que se aproximavam. Várias figuras moviam-se em formação coordenada, ultrapassando as barreiras externas. Estavam a aproximar-se. A mandíbula de Dana travou com concentração de ferro. A sua mão pairou perto do coldre, não por medo, mas por preparação. Uma comandante pronta para agir. Michael, segurando Carrara contra o peito, recuou ligeiramente para mantê-la atrás de si,
o seu corpo instintivamente protegendo-o dela sem pensar conscientemente. Mesmo agora, os seus movimentos eram calmos, medidos, protetores, controlados. Dana olhou para ele. Um homem calmo, um homem firme, mas com uma força tremenda por trás da sua quietude. Ela deu um passo em direção a ele, mantendo a voz baixa e firme. Michael ouve com atenção. Eles estão atrás da conta, mas se não conseguirem aceder a ela, irão atrás do sucessor. Michael não vacilou, eu imaginei. E se não conseguirem o sucessor, os olhos de Dana suavizaram-se. Eles pegam o próximo ponto de alavancagem. O seu olhar desviou-se para Carrara. Uma sombra cruzou o seu rosto. Escura, primitiva, terrivelmente focada. Dana tocou o seu braço. Um gesto raro para ela, instintivo. Não vou deixar isso acontecer, ela sussurrou, os seus olhos fixos por um longo segundo silencioso. Não havia hierarquia entre eles naquele momento. Sem título, apenas duas pessoas unidas pelo medo, pelo dever e por algo não dito que tomava forma entre eles. A porta vibrou. Um baque profundo e pesado sacudiu a moldura. Os oficiais se viraram rapidamente. Senhora, impacto na barricada interior leste. Outro baque, mais alto, mais próximo. Seguido pelo inconfundível rangido metálico de dobradiças reforçadas sob pressão. Dana virou-se bruscamente para o guarda mais próximo. Reforçaram o perímetro. Ninguém dispara a menos que seja um hostil confirmado. Sim, comandante. Carrara choramingou baixinho, enterrando o rosto no peito de Michael. Papai, eles estão a entrar? Michael acariciou o cabelo dela com uma mão gentil e firme. Não enquanto eu estiver aqui. Dana sentiu um calor no peito, inesperado e poderoso. Este homem, sem hierarquia, sem arma, sem treino durante anos, possuía mais coragem do que muitos soldados que ela havia comandado. A porta tremeu novamente. Poeira caía da moldura. Dana virou-se para a fechadura digital. Passou para o modo de segurança, mas antes que pudesse alcançá-la, o intercomunicador chiou violentamente. Comandante, câmaras da ala norte fora de serviço. Hostis invadiram o subcridor C. Estão a convergir para a sua localização. A mente de Dana correu. Ela não estava com medo. O medo era um luxo que ela tinha aprendido a viver sem há muito tempo. Mas os riscos agora eram maiores do que em qualquer campo de batalha em que ela já tivesse pisado. Porque a vida atrás dela não era a de outro soldado. Era a de uma criança. Ela pressionou a mão no ombro de Michael. Segue-me, murmurou. Ele não hesitou. Simplesmente apertou o cara com mais força e seguiu-a em sincronia. Dana atravessou a sala de comando até a estação tática reforçada. Um canto protegido por placas de aço e uma porta de barreira secundária. Fiquem atrás disso até eu dizer o contrário, disse ela. Michael posicionou o cara no canto mais profundo, ajoelhando-se para que ela pudesse se agarrar a ele. Ele beijou o topo da cabeça dela, sussurrando algo que Dana não conseguiu ouvir, mas viu nos olhos mais calmos de cara. Outra batida contra a porta. Desta vez, ela cedeu alguns centímetros para dentro. Os oficiais levantaram as armas. Dana deu um passo à frente. Linha de frente. Michael observou-a. Havia uma certeza feroz na sua postura, ombros retos, olhos equilibrados focados na ameaça com uma presença de comando inabalável. Ela parecia em tudo a comandante da frota que era, forjada pelo fogo e endurecida pelo dever. Ele sussurrou baixinho, quase para si mesmo. Agora percebo por que é que o meu pai confiava nela. A porta cedeu novamente. Depois, um pedaço de aço reforçado entrou para dentro, fazendo a fechadura faiscar. Dana levantou a sua arma. Esperem, ordenou ela bruscamente. Não disparamos até sabermos contra o que estamos a disparar. O seu coração batia forte, não por ela, mas pelas duas pessoas atrás dela. Michael sussurrou no ouvido de cara. Feche os olhos, querida. Mas ela não fechou. Ela olhou por cima do ombro dele, com as mãos pequenas agarrando a camisa dele, e sussurrou. Papai, você é forte. Michael fechou os olhos brevemente. Dor, amor e determinação invadiram-no. Eu sou, disse ele suavemente, por tua causa. A porta dobrou-se o suficiente para que uma sombra aparecesse entre as dobradiças rachadas. Comandante, recue, avisou um oficial. Dana não se mexeu. Ela deu um passo à frente. Então a porta se abriu alguns centímetros, o suficiente para que uma mão enluvada se esticasse para dentro. Dana reagiu num instante.
golpeando o braço e batendo com o ombro na porta para forçá-la a fechar novamente. Mas outro baque atingiu o outro lado. Eles estavam a empurrar de ângulos diferentes. A senhora Hargrove gritou. Não podemos aguentar por muito tempo. Dana cerrou os dentes. Ela era forte, mas ainda era apenas uma pessoa. Outro golpe. A dobradiça partiu-se. Uma parte do corredor exterior tornou-se visível. Botas, armadura tática, capacetes sombreados e então Michael apareceu. Dana viu o movimento pelo canto do olho. Não, Michael, fica para trás. Mas ele não o fez. Ele deu um passo em direção à porta quebrada, colocando-se entre a filha e a brecha. A sua expressão era calma, quase serena, o tipo de calma que não vinha da falta de medo, mas da convicção absoluta. Ele colocou a mão na porta, apoiando o ombro na abertura. O agente olhou fixamente. Dana olhou fixamente. Aquilo não era um soldado. Ele não tinha equipamento de combate, nenhuma arma, nenhuma armadura mais espessa do que o seu casaco de manutenção desbotado. Mas ele empurrou e a porta moveu-se e a brecha abrandou. Não precisas fazer isso, sussurrou Dana. Michael olhou por cima do ombro, com os olhos ardendo com um fogo silencioso que ela nunca tinha visto antes. Sim, disse ele simplesmente. Eu preciso. E pela primeira vez desde o início do ataque, o oficial viu quem ele realmente era. Um protetor. Um filho carregando o peso de um legado que nunca pediu. Um pai que daria a vida antes de deixar que algo acontecesse à sua filha. Dana se colocou ao lado dele sem hesitar. Os ombros deles tocaram duas forças, sustentando uma porta enfraquecida contra o mundo que se aproximava. Juntos, sussurrou Dana. Michael acenou com a cabeça. Juntos, o impacto na porta finalmente diminuiu. Não porque os atacantes tivessem desistido, mas porque a resistência combinada de Michael e Dana, duas forças da natureza alimentadas por um propósito, deu aos oficiais tempo suficiente para estabelecer uma barreira secundária atrás deles. Comandante, as equipas de reforço estão em posição no corredor Delta, gritou um sargento. Podemos manter esta posição agora. Dana acenou com a cabeça bruscamente, afastando-se da porta enquanto esta se selava novamente sob grampos reforçados. O suor escorria pelas suas têmporas, mas a sua respiração estava estável. Michael também recuou, o peito subindo e descendo com um ritmo profundo e controlado. Ele limpou uma mancha de poeira da testa. Cara espreitou por trás do console tático onde estava escondida, os olhos arregalados de alarme e admiração. Papá, empurraste a porta. Michael suavizou-se, ajoelhando-se para encontrar o olhar dela. Empurrei por tua causa. Dona ouviu essas palavras e algo dentro do seu peito ficou tenso. Então, tão rapidamente quanto o perigo havia surgido, a sala mudou novamente. Os oficiais relaxaram apenas um pouco, mas o suficiente para que a próxima fase da crise se instalasse como uma névoa. Dana virou-se para Michael, sua expressão cheia de determinação. Precisamos de decidir o que fazer a seguir. Michael levantou-se lentamente, com cara agarrada ao seu braço, os olhos gentis, mas forjados com um fogo silencioso, encontraram os dela. Tu leste as cartas, continuou Dana. Tu viste o que o teu pai pretendia. Mas isto, ela apontou para as contas seladas, os ecrãs encriptados, as pesadas portas defensivas que ainda zumbiam com o impacto. Isto é mais do que uma herança. É uma responsabilidade. Michael acenou com a cabeça. Eu sei, e a decisão é só tua, disse Dana. O teu pai deixou isso claro. Michael olhou para Carrara, alisando-lhe o cabelo com a mesma ternura que demonstrava desde o momento em que entrou no edifício. Ela merecia segurança, murmurou. Uma vida normal, não nas sombras. Dana aproximou-se não como comandante da frota, mas como uma mulher que tinha vivido toda a sua vida nessas sombras. Michael, se te afastares disto, o perigo não desaparece. Eles agora sabem o teu nome, conhecem o teu rosto, vão querer-te vivo ou morto. Ele enrijeceu. E, cara, a sua voz era quase um sussurro. Dana cerrou os dentes. Eles vão tentar usá-la para chegar até ti. O silêncio que se seguiu foi pesado. Tão pesado que até os oficiais fingiram não ouvir. Após um longo momento, Dana limpou a garganta e apontou para o monitor criptografado. Há 3 opções, disse Dana, com voz calma, mas firme. 3 resultados para os quais o teu pai te preparou. Michael respirou lentamente. Conte-me. Dana manteve o olhar fixo nele. Primeiro ela disse,
Você poderia reivindicar toda a conta agora, toda ela. Você teria os recursos para proteger a si mesmo e a cara, mas o perigo se multiplicaria. Eles nunca iriam parar de vir. Michael balançou a cabeça instantaneamente. Não, eu não a colocaria nessa situação. Segundo, Dana continuou. Você pode escolher a sucessão adiada. A conta permanece bloqueada até que Cara seja adulta. Os fundos permanecem intocados, escondidos, seguros. Mas até lá, viverás com um alvo nas costas. Um alvo menor, mas ainda assim um alvo. Michael fechou os olhos brevemente, imaginando anos a olhar por cima do ombro, a abraçar Cara à noite, a perguntar-se quem observava das sombras. E a terceira, perguntou ele baixinho. Dana hesitou, não por incerteza, mas por respeito. Podes renunciar à conta por completo, disse ela. Passe-a para o Conselho de Reconstrução. Eles irão dissolvê-la em iniciativas nacionais de reconstrução. Tu vais embora. A perseguição termina. A ameaça morre. Michael prendeu a respiração. Ir embora significava segurança, mas também significava apagar a última parte tangível do legado do seu pai. Ele olhou para o ecrã encriptado, o brilho fantasmagórico do nome do seu pai, a brilhar sob o ícone do cadeado. Não sei se consigo simplesmente abandonar tudo o que ele protegeu, sussurrou Michael. Dana aproximou-se, a sua voz suavizando-se. Ele não protegia o dinheiro, Michael. Ele protegia-te a ti e a Carara. Tudo o resto era secundário. Michael virou-se para ela lentamente, profundamente. Nos seus olhos ele viu convicção, não do tipo frio e profissional que ela exibia no trabalho, mas algo mais caloroso, ancorado na verdade. Ele exalou trêmulo. Cara, disse Michael, ajoelhando-se novamente e segurando o seu pequeno rosto. Se eu pudesse dar-te uma vida sem perigo, sem medo, eu daria. Mas não posso fugir para sempre. Não disso. Cara piscou para ele, confusa e inocente. Eu não preciso de dinheiro, papá, disse ela. Só preciso de ti. As palavras atingiram-no como uma onda. Dana desviou o olhar por um momento, engolindo a emoção que não esperava. Michael levantou-se. A sua decisão estava clara. Ele virou-se para Dana. Eu escolho a opção 2. Dana prendeu a respiração, não de surpresa, mas de admiração. Ele continuou com voz firme. Vou manter a conta bloqueada até a Cara crescer. Não era para mim, era para o futuro. E quero uma parte, só uma pequena parte, para começar um fundo. Dana franziu a testa suavemente. Um fundo. Michael acenou com a cabeça. Para os filhos de soldados mortos. Para as crianças cujos pais não voltaram para casa. É a única coisa que parece certa. A única coisa que ele teria desejado. Dana sentiu o peito encher-se de respeito, orgulho e algo muito mais profundo. És um bom homem, Michael, sussurrou ela. Ele baixou os olhos, humilde. Só estou a tentar não o desiludir. Dana aproximou-se o suficiente para que a sua respiração lhe acariciasse a bochecha. Não poderias, disse ela suavemente. Mesmo que tentasses. Antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa, o intercomunicador tocou novamente. Comandante Caton, os hostis estão a recuar. Estão a recuar da barreira leste. Por quê? Gritou Harrov. Não os repelimos. Outra voz interrompeu esta. Urgente, chocada. Senhora, toda a ala norte, os soldados que estão lá, estão em posição de sentido. Dana pestanejou. Em posição de sentido para quem? Um momento de estática. Então a voz sussurrou. Para ele. O homem que está aí contigo. Dona congelou. Michael também. Através da fenda de vidro na porta de emergência, figuras tornaram-se visíveis. Soldados, PMs e oficiais alinhados no corredor em formação perfeita. Um por um, levantaram as mãos. Uma saudação completa. Não para o comandante sem uniforme, mas para o homem calado atrás dela. Aquele que nunca se gabava, nunca exigia, nunca levantava a voz. O homem bom que tomou a decisão mais difícil. Michael Cross. Por um longo momento, a sala de comando ficou paralisada. Não porque o perigo tivesse passado, mas porque o peso do que estava a acontecer parecia irreal. Através do vidro reforçado estreito, Dana, Michael e os oficiais observaram a fila de pessoal uniformizado no corredor mudar para uma formação perfeita. Como uma maré puxada por uma gravidade invisível, mais soldados chegaram.
Polícia militar, oficiais subalternos, suboficiais superiores, cada um entrando no seu lugar, ombros retos, botas alinhadas. Então, em uníssono, eles saudaram. Não em direção à patente, não em direção à comandante Dana Keaton, não em direção a qualquer distintivo ou insígnia. Eles saudaram o homem que estava em silêncio atrás dela, Michael Cross. O mesmo homem de quem eles haviam rido horas antes. O mesmo homem que eles confundiram com um zelador perdido e farda surrada. O mesmo homem que não havia levantado a voz nenhuma vez. Michael ficou parado, olhando para a cena. Um homem que raramente deixava as emoções transparecerem, agora sentia algo crescer no peito. Confusão, humildade, tristeza e orgulho se misturavam tão intensamente que ele mal conseguia respirar. Cara agarrou-se à sua camisa. Papai, por que eles estão fazendo isso? Michael engoliu em seco. Eu... eu não sei, querida. Mas Dana sabia. Ela aproximou-se, baixando a voz para que apenas ele ouvisse. Eles sabem quem era o seu pai, murmurou ela. E agora sabem quem tu és. Michael abanou ligeiramente a cabeça, quase como se resistisse à própria ideia. Não sou nenhum herói. Não, Dana concordou baixinho. És algo mais raro. Ele olhou nos olhos dela. Um homem bom, ela sussurrou, e eles conseguem sentir isso. Atrás deles, o tenente Hargrove permanecia em silêncio, em posição de sentido, sem mais sorrisos irônicos, sem mais diversão. O respeito instalou-se na sua expressão com uma profundidade que até o surpreendeu. Dana virou-se para a sua equipa. Abra a porta. A senhora Hargrove pestanejou. Eu disse, abra. As travas de bloqueio desengataram com um clique metálico pesado. A porta reforçada abriu-se alguns centímetros, revelando então completamente o corredor além dela. E lá, como se orquestrado pelo próprio destino, estavam quase 3 dúzias de militares alinhados ao longo do corredor, criando um caminho direto para o átrio. Todos mantinham a mão levantada em saudação. No momento em que Michael entrou em cena, o corredor ficou completamente silencioso. Nem um sopro fora do lugar. Nem um barulho de botas. Apenas reverência. Dana ficou ao seu lado. Ela não andou à frente. Ela não liderou. Ela andou com ele. Carrara segurava a mão dele, os seus pequenos dedos firmemente enrolados nos dele. Os seus olhos arregalaram-se ao ver as fileiras de soldados a saudar, assustada e confusa, mas de alguma forma sentindo a gravidade do momento. A voz de Dana era firme e baixa, destinada apenas a ele. Vieste aqui por uma razão simples, para cumprir uma promessa, para fazer o que é certo pelo teu pai. E é exatamente por isso que eles saudam. Os olhos de Michael ardiam, embora nenhuma lágrima caísse. Ele não era um homem que chorava facilmente. Não era um homem que se gabava, exigia ou pedia qualquer coisa. Por isso, o respeito atingiu-o com mais força do que qualquer bala jamais poderia. Caminharam lentamente, Michael, Cara e Donna, movendo-se pelo corredor, ladeados por soldados que baixavam a saudação apenas quando ele passava por eles. Muitos inclinaram a cabeça. Alguns colocaram o punho sobre o coração. Para eles, ele não era apenas o filho de um herói. Ele era feito do mesmo molde, uma força tranquila de dignidade. Ao se aproximarem do átrio, o último grupo de oficiais se separou, revelando o enorme espaço aberto, banhado pela luz da tarde. As paredes de vidro brilhavam com os reflexos da bandeira americana balançando do lado de fora. E lá, no centro do átrio, todos os oficiais, todos os funcionários, todos os soldados que estavam lá antes estavam à espera. Muitos se lembravam de ter rido dele, zombado dele, duvidado dele. Agora estavam de costas retas e rostos solenes, formando um amplo caminho do corredor de comando até a entrada principal. Quando Michael entrou no átrio, a sala se levantou em silêncio, como uma catedral honrando os vivos. Ninguém falou. Até Cara sentiu a reverência e segurou a mão de Michael com mais delicadeza. Dana caminhou meio passo atrás dele, não por superioridade, mas por respeito. Michael parou, virando-se ligeiramente para ela. Não esperava nada disso, disse ele baixinho. Dana sorriu suavemente com sinceridade. O respeito chega tarde para homens calados, mas quando chega, chega como uma tempestade. Na porta da frente, o chefe da equipa de segurança, um sargento Moore Sênior, deu um passo à frente, fez uma saudação militar e falou com a voz embargada pela emoção.
Sr. Cross, em nome de todos os soldados que se beneficiaram do sacrifício do seu pai e de todos nós que testemunhamos a sua integridade hoje. Obrigado. Michael não sabia como responder. A sua garganta apertou-se. Ele simplesmente acenou com a cabeça. O sargento baixou a saudação e abriu a porta para ele. A luz do sol espalhou-se pelo chão do átrio quando Michael saiu com Cara nos braços. Dana seguiu o peso do momento, pressionando silenciosamente contra o seu coração. Chegaram aos degraus do lado de fora do edifício. O vento da tarde soprou suavemente sobre eles, quente, como uma inspiração gentil do próprio mundo. Dana finalmente quebrou o silêncio. Você não pediu nada disso, disse ela. Não, respondeu Michael. Mas às vezes, fazer a coisa certa traz mais do que você espera. Dana o observou por um longo momento de silêncio. Então, Carara puxou a manga de Dana. Comandante Dana. Sim, querida. Carara sorriu timidamente. Devia jantar conosco. Dana pestanejou. A comandante da frota mais forte da região, surpreendida por uma criança de 8 anos. Os olhos de Michael arregalaram-se ligeiramente. Cara. Mas Dana não se riu. Não se desviou. Em vez disso, um leve rubor surgiu nas suas bochechas. Algo tão raro e tão suave que Michael sentiu o peito apertar-se. Eudana inspirou, recuperando a compostura. Eu gostaria muito. Cara bateu palmas. Michael sorriu. Sorriu de verdade. Algo que Dana percebeu que nunca tinha visto antes de hoje. Eles caminharam juntos em direção ao estacionamento, deixando a crise para trás. E algo novo, algo gentil, curativo, esperançoso, começando a tomar forma. Atrás deles, o saguão esvaziou-se lentamente, mas todos os soldados foram embora com o mesmo pensamento. Era a primeira vez que eles saudavam um homem, não pelo que ele fez, mas por quem ele era. O sol se punha atrás dos subúrbios tranquilos de Norfolk, lançando longos raios dourados pela janela da cozinha da pequena casa desgastada que Michael Cross passou anos transformando em um lar para ele e Carara. As paredes guardavam memórias. A mesa de madeira tinha pequenos arranhões de anos de desenhos de Carara. O velho fogão zumbia em seu ritmo familiar. Mas naquela noite a casa parecia diferente. Não mais barulhenta, nem mais movimentada, apenas mais cheia. Dana Keaton estava parada na porta, ainda com o uniforme de serviço, mas com uma expressão mais suave do que qualquer outra que ela tivesse usado em anos. A rígida comandante da frota havia desaparecido naquela noite. Em seu lugar estava uma mulher que se permitia simplesmente ser, pela primeira vez em muito tempo. Michael mexeu algo no fogão. Alho, alecrim, um toque de limão. O aroma encheu a cozinha com um calor que a envolveu. Cozinhas como um homem que está habituado a alimentar mais do que a si mesmo, disse Dana gentilmente. Michael olhou por cima do ombro com um meio sorriso. A cara gosta de comida de verdade, e isso ajuda-me a sentir-me com os pés no chão. Dana aproximou-se, passando a mão pelas costas de uma das cadeiras de madeira. Sons com os pés no chão. Agradável. Não havia hierarquia entre eles agora. Sem crises, sem barreiras. Apenas um pai, uma filha e uma mulher que tinha vivido demasiado tempo em salas de guerra e corredores de aço. Cara entrou na cozinha a correr, segurando um desenho numa mão e o seu ursinho de peluche na outra. Comandante Dana, olha, desenhei-nos. Dana ajoelhou-se sorrindo enquanto Cara lhe colocava o papel nas mãos. 3 figuras estavam desenhadas a lápis de cera. O papá, a Cara e a Dana de mãos dadas sob um grande sol amarelo. Algo no peito de Dana cedeu. Uma pequena ruptura silenciosa, mas não de dor, de libertação. É lindo, sussurrou Dana. Somos nós, disse Carara com a certeza que só as crianças possuem. O papá disse que agora fazes parte da nossa vida. Michael congelou por um segundo ao fogão, surpreendido e ligeiramente envergonhado. Carara. Dana olhou para ele, não com diversão, mas com algo terno e desprotegido. Foi isso que lhe disseste? Ela perguntou suavemente. Michael virou-se completamente para ela. Eu disse-lhe, disse ele em voz baixa, que algumas pessoas entram na tua vida e tu simplesmente sabes que elas vieram para ficar. Dana manteve o olhar fixo nele. O ar mudou, suave, constante, quente. Cara puxou a manga de Dana. Ficas para jantar, por favor? Dana sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Eu não perderia isso por nada. O jantar foi simples, mas cheio de mais paz do que qualquer salão de banquetes poderia ter. Cara falava sobre a escola.
Michael ouvia com o orgulho suave de um homem que construíra o seu mundo em torno do riso de uma criança. E Dana? Dana se viu sorrindo em alguns momentos. Ela não esperava pequenas piadas. Pequenos deslizes, como Michael colocar mais vegetais no prato de Cara. Após a refeição, Cara se enrolou no sofá com as pálpebras pesadas e os olhos fechados. Michael levou-a gentilmente para o quarto, cobrindo-a com um cobertor macio decorado com estrelas. Boa noite, papá, murmurou Carara. Boa noite, querida. Ele beijou-lhe a testa e saiu, fechando a porta até meio. Dana ficou no corredor, observando-o com admiração silenciosa. Você é um bom pai, disse ela. Michael encostou-se à porta, suspirando baixinho. Estou apenas a tentar ser o que ela precisa. Não, disse Dana, abanando a cabeça. És mais do que isso. Dás-lhe paz. Dás-lhe segurança. Essas coisas são raras. Michael olhou nos olhos dela. Tu também ajudaste a dar-lhe segurança. Talvez, disse Dana baixinho. Mas ela tente todos os dias, é isso que importa. Eles voltaram para a cozinha, onde a luz dourada ainda se espalhava pela bancada como mel derramado. Dana ficou perto da janela, olhando para o sol que se punha. Michael, disse ela baixinho, passei toda a minha vida servindo a algo maior do que eu mesma. Dever comando meu país. Ela fez uma pausa, mas ninguém nunca me ensinou como voltar para casa. Michael se aproximou lentamente. Você não precisa saber como, disse ele gentilmente. O lar vem ao teu encontro. Dana absorveu as palavras, tocando algo frágil no seu íntimo. Depois de hoje, murmurou ela, percebi uma coisa. Passei anos a dar tudo o que tinha ao mundo, mas o mundo nunca me deu nada em troca até agora. A testa de Michael suavizou-se. O que é que ele te deu? Dana virou-se para ele. A luz flutuante captou os seus olhos, suaves e vulneráveis. A ti, sussurrou ela. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. O mundo parecia suspenso, silencioso, cheio de expectativa. Michael aproximou-se. A distância entre eles diminuía como o ar ao amanhecer. Quero-te na nossa vida, Dana, disse ele suavemente. Não por causa do que aconteceu hoje, não por causa da conta, mas porque a cara se ilumina quando te vê e porque não sentia este tipo de paz há anos. A respiração de Dana tremia. Michael, sussurrou ela. Quero ficar aqui contigo com a Carara. Ela engoliu em seco, não por obrigação, mas por escolha. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Ela não o fez. As suas mãos encontraram-se quentes, firmes, sem esforço. Uma ligação forjada não numa crise, não na adrenalina, mas na simples verdade de duas pessoas que atravessaram sombras e finalmente encontraram a luz. Michael levantou-lhe gentilmente a mão. Do corredor, a voz sonolenta de Carara ecoou fracamente. Papá, a comandante Dana vai ficar? Dana sorriu suavemente com os olhos brilhantes. Michael olhou para o quarto de Carara, depois voltou a olhar para Dana. Se ela quiser, disse ele. Dana respondeu sem hesitar. Eu quero. Michael exalou um suspiro que parecia libertar anos de solidão silenciosa. Dana aproximou-se até a sua testa tocar na dele. Não foi um beijo, ainda não. Algo mais puro, uma promessa. Da janela, as primeiras estrelas apareceram, brilhando contra o céu que se esvaía. Michael sussurrou. Não precisamos mais lutar sozinhos. Dana fechou os olhos. Não, disse ela suavemente. Não mais. Cara saiu sonolenta do quarto, esfregando os olhos. Ela subiu nos braços de Dana sem hesitar. Dana a segurou naturalmente, instintivamente, como se ela sempre tivesse pertencido àquele lugar. Michael passou o braço ao redor das duas. Um pai, uma criança, uma mulher que finalmente se permitiu sentir. Uma nova família formada, não por laços de sangue, mas por escolha, coragem e amor silencioso e persistente. Lá fora, o vento trazia o aroma mais suave do mar. Lá dentro, o calor enchia a casa como uma bênção. E naquela cozinha simples, inundada pela luz das estrelas, a história deles não terminou. Ela começou. Um começo silencioso. Um começo cheio de esperança. Um começo que não nasceu da batalha, mas do amor. Antes de encerrarmos a história de hoje, adoraria ouvir de vocês. De onde estão a assistir? A nossa comunidade é repleta de pessoas maravilhosas de todos os cantos do mundo, e as vossas mensagens sempre nos trazem muita alegria. Por favor, partilhem a vossa cidade natal ou estado nos comentários.
Isso realmente nos ajuda a nos sentirmos conectados. E se esta história tocou o vosso coração ou lembrou-vos da força silenciosa e da bondade que ainda existem neste mundo, convido-vos calorosamente a inscreverem-se no nosso canal. Partilhamos histórias de esperança, dignidade e segundas oportunidades. Histórias destinadas a alegrar o seu dia e lembrá-lo de que a bondade ainda importa. Agradecemos sinceramente por passar o seu precioso tempo conosco hoje. A sua presença, o seu apoio e a sua gentileza significam mais do que palavras podem expressar. Até a próxima história. Cuide-se, fique bem e que a paz sempre encontre o seu caminho até si.